as empresas passam com alguns problemas em relação a projetos, tá? E que devem ser atacados. Então, o momento que deve acontecer isso é o hoje, é já começar pela Uhum. CDRM buscando uma solução para suas entregas em projetos. Por quê? Via de regra, o que defende o Dr. Eliyahu Goldratt, existem alguns princípios que precisam ser combatidos na gestão do projeto. O primeiro deles chama-se Lei de Parkinson. O que significa a Lei de Parkinson? Ao entregar um projeto, eu dou, ou a pessoa estipula um prazo, e estipula pela experiência dela, exclusivamente pela experiência dela. Só que o que ela faz? Ela poderia, muitas vezes, pegar a tarefa que ela vai executar, que ela pediu 2 semanas, e ela poderia fazer em 1 semana. Mas como você já concedeu esse prazo de 2 semanas para ela vai espalhar a tarefa para que aconteça em 2 semanas. E a pessoa não vai fazer nenhum esforço adicional para tentar reduzir aquilo em metade do tempo. O segundo aspecto é o que nós passamos. Eu, Pedro, o Cláudio Mendonça, o Antônio passou na sua vida quando estudávamos, né? Todos os níveis da escola, né? Que é a síndrome do estudante, né? E o que é a síndrome do estudante? É aquela velha história, né? Foi lá o professor, ele deu uma matéria e ele comentou para a gente o seguinte: olha, turminha, vocês que estão aqui entenderam aqui que eu expliquei, e se entenderam, acompanharam, ninguém fez bagunça durante a aula, quando na verdade estavam distraídos. E o professor chega e fala: então, dito isto, amanhã teremos prova. Aí a classe inteira se revolta e não aceita, e o professor, sendo bondoso, ele diz o seguinte: ah, tá bom, então vou dar 1 semana para vocês se prepararem, então a semana que vem, ok, a gente vai dar a prova. O que acontece? Nós, Pedro, Cláudio e Antônio, deixamos para estudar somente na semana que vem, na véspera da prova. Ou seja, não adiantou nada aquele prazo. Essa é a síndrome do estudante, deixar tudo para a última hora. Além disso, as empresas têm um problema muito sério, gente, que é a quantidade de projetos que eles têm. Então, as empresas de médio porte e grande porte não têm um projeto só. Tem uma implantação de um ERP, tem a desmontagem de uma usina, tem um projeto de parada para manutenção, então tem vários projetos numa empresa. E esses vários projetos numa empresa, eles acabam pegando uma mesma pessoa e colocando em 1, 2, 3, 4 projetos. Isso chama-se a multitarefa nociva. A multitarefa nociva, ela vai provocar um problema que, se eu somasse os 3 projetos juntos, vamos imaginar que cada um deles levasse 1 mês para entregar. Em 3 meses eu entregaria esse projeto, certo? Errado. Por quê? Porque cada vez que eu envolvo a pessoa numa tarefa de um projeto, ela saiu do projeto A, foi para o projeto B, e depois ela vai para o projeto C. Quando ela voltar para o projeto A, ela tem que relembrar, parar, para retomar tudo aquilo que ela fez. Tá? Então, eu perco um tempo aqui. Como diz o doutor Eliyahu, eu tenho um tempo de setup parado. Eu faço um setup para relembrar. Quando eu voltar para B, que eu terminei o A de novo, né? Terminei não, fiz uma parte do A, eu vou lá, tenho mais um tempo de setup. Então, na verdade, na multitarefa nociva, se eu deveria levar 3 meses para entregar um conjunto de 3 projetos, para ser mais simplista aqui no cálculo matemático, eu vou levar 4 ou 5 meses, só por causa da multitarefa nociva. Então, a corrente crítica vem para sanar esses pontos. E o último dos pontos é a falta de foco. Então, quando eu tenho uma visão de gestão de projeto e o meu gestor de projetos ajuda no tratamento daquele projeto a me dar exclusividade para aquela atividade, eu tenho foco. Então, eu ganho tempo em projeto também. Então, é por isso que é necessário e urgente, e para hoje, que as empresas adotem esse modelo de corrente crítica. E eu estou me lembrando aqui das implantações de sistemas que a gente fazia em chão de fábrica, que você tem os setups de máquina. E por isso que é muito interessante, o que você falou tem tudo a ver. É como se fosse uma máquina, você tem que estar produzindo alguma coisa, tem toda uma calibragem ali, você tem que parar, fazer o setup da máquina novamente. O cérebro é a mesma coisa, né? E faz muito Exatamente. sentido o que você está falando.
É verdade. Isso mesmo. Só que a máquina, depois que você faz a calibragem e faz o setup novamente, ela começa normal, né? Começa do zero. Agora a gente cansa, tem o cérebro, chega uma hora que ele fica sobrecarregado, né? E aí também Exatamente. é um outro problema, né? Que pode acontecer. Isso Tá mesmo. legal, muito bom. Olha, realmente eu não imaginava assim nesse aspecto, né? Tão profundo dessa maneira. Tá? O Pedro, uma outra dúvida que eu tenho, assim, esse trabalho ele pode ser feito de que maneira? Assim, ele tem que ser presencial ou ele pode ser hoje nós temos uma facilidade muito grande de ferramentas de comunicação, né? Como é que poderia ser feito? Como é que você recomenda que esse trabalho seja feito? Antônio, ele pode ser feito das duas maneiras, ou de forma híbrida também, tá? Então, depende do que cada empresa tiver de disponibilidade, né, e de recursos para poder tocar um projeto. Não é um projeto caro, mas é um projeto em que a gente vai buscar, nós da CDRM, vamos buscar, se for remoto, fazer uma concentração das equipes e o nosso trabalho de educação para que as pessoas entendam esse modelo, né? Ele vai, nós vamos ter uma série de exercícios reais, da vida real, né? Da experiência do Antônio em projetos, da experiência do Cláudio Mendonça em projetos e da minha experiência e dos demais consultores da CDRM também. Então, vai ter muito disso, então vai ser educacional com exercícios práticos, tá? E a segunda etapa vai ser um monitoramento. Então, não adianta a gente só passar isso e não fazer um acompanhamento nas empresas para que elas sintam os efeitos positivos, né? Os efeitos benéficos de um modelo de gestão de projetos por corrente crítica, como a gente está defendendo aqui. Então, pode ser feito de maneira presencial, pode ser feito, principalmente a parte de educação, talvez seja até melhor fazer remoto mesmo, porque você pega tudo isso e já deixa gravado, né? Para que as pessoas que entrarem posteriormente na empresa aproveitem esse tema educacional que estará lá gravado, né? E mais recomendo que a parte de monitoramento ela seja feita presencial, nós estando lá nas empresas que contratarem os serviços. Legal. Agora, Pedro, assim, esse processo da corrente crítica, ele não é algo que vai ser implementado ou utilizado ali naquele momento para resolver uma determinada situação e depois nunca mais, né? Muito pelo contrário, isso vai causar um aculturamento, né? Vai forçar um aculturamento do modelo de gestão da empresa para isso. Procede? É isso mesmo? Procede totalmente fundamentado o que você falou, Antônio. Esse modelo vem para nunca mais sair, porque depois que a pessoa fica, né, recebe esse aculturamento no modelo de gestão de projetos por corrente crítica, ela nunca mais quer trabalhar no modelo antigo, tá? Nunca mais quer trabalhar, por quê? Porque tanto o empresário, né, quanto a diretoria, quanto os gestores, quanto os gerentes de projeto vão perceber imediatamente os benefícios. Então, por quê? Eu passo a entregar um projeto de forma mais segura, com uma redução média, gente, acreditem nisso, porque isso foi o Goldratt quem fez, que defendeu exemplos gigantescos mundiais, como a Força Aérea Israelense, onde ele implantou todo o modelo de gestão de projetos por corrente crítica, tá? O ganho é de 50% de tempo em projetos, acreditem nisso. E aí vai a vinculação desse modelo com a teoria das restrições. Por quê? Na teoria das restrições, a gente aprende, principalmente na parte de operações, que eu crio um modelo chamado tambor, pulmão e corda. A corda é aquela em que a gente amarra todas as atividades. O tambor é aquela em que eu passo a fazer barulho no momento que eu terminei uma tarefa anterior, eu já aviso para quem vai pegar o bastão, corrida de bastão, lembra disso? Então, eu já faço um barulho dizendo, meu amigo, você vai pegar o bastão agora. Então, no modelo de corrente crítica, a gente aplica isso, tá? Efetivamente. E o terceiro e mais revolucionário dos pontos da corrente crítica é a gestão do pulmão. A gestão do pulmão vem para o seguinte, mesmo eu reduzindo todos os tempos de projeto, né, que nós vamos ver esse benefício,
aplicado àqueles 4 princípios que eu falei para vocês, né? Da lei de Parkinson, síndrome do estudante, multitarefa nociva e o foco em projetos, aplicado isso, eu reduzi bastante o meu tempo de projeto. Em média, estatisticamente falando, provado pelos projetos que eu já participei, por Eliyahu Goldratt, que foi o criador de toda essa teoria, né, e aplicabilidade em grandes empresas, né, reduz-se 50%. Só que eu não pego esse 50% e vou deixar o pessoal agoniado porque eles abriram mão disso, tá? Muito pelo contrário, eu vou manter aqueles 50% lá como sendo uma tarefa que é o famoso pulmão. Aí eu vou fazer a administração do pulmão. Eu não estou proibido de usar o pulmão. Numa primeira leva de projetos, o que a gente vai incentivar as equipes de uma empresa? Que, pô, se precisar usar o pulmão, vai lá e usa. Não tem problema, meus amigos. Mas vamos tentar uma meta de usar no máximo 50% daquele pulmão? Veja só, que se numa primeira leva de projetos eu conseguir atingir esse objetivo, eu já economizei 25% do tempo total de um projeto. Eu não só eliminei os atrasos, o aumento de custo, né, e a perda de qualidade, não só eliminei tudo isso, como economizei no mínimo 25% do tempo total de um projeto. E aí você vai educando, monitorando o pessoal, Antônio, como você me perguntou, né, para que na próxima leva de projetos, vamos tentar agora usar no máximo 40% do pulmão? Vamos. E a moçada vai junto. É muito motivacional, gente, um projeto desse. É muito legal. Muda o espírito de toda a equipe, tá? A empresa cresce muito, para de ter perdas em projetos, reduz os seus custos nisso tudo, né? E começa a entregar os serviços com mais qualidade. Que interessante. Então, o pulmão seria equiparado a um seguro anti-prejuízo do projeto. É algo, podemos entender assim. Pode entender assim, muito bem. Boa analogia. Legal, muito bom. Obrigado pela explicação, Pedro. Fascinante. Nada. Ô Pedro, considerando que alguns projetos são mais custosos, mais difíceis, mais complexos, teriam um benefício maior de aplicar esse método. Outros projetos menores, mais simples, teriam um benefício talvez menor, né, relativamente. Quanto isso custaria, esse investimento que a empresa vai fazer com essa DRM Consulting para aplicar esse modelo? A partir de que tipo de empresa poderia começar a investir? Isso é acessível a empresas pequenas e médias ou somente as empresas maiores é que teriam como investir nesse modelo? Cláudio, todas elas ficam assim bem abertas para poder investir nesse modelo, até porque, financeiramente falando, ele é um processo de baixo custo. Por quê? Nós vamos trabalhar com a introdução do modelo na empresa, né, iniciando com um conjunto de treinamentos. Treinamentos voltados para a gestão do projeto, para entender quais são os problemas que a empresa tem em projeto. A gente já começa com a parte educacional. Ao invés de ficar pesando no empresário, como vários projetos que acontecem, né, várias consultorias que eles contratam, que primeiro você tem que gastar um tempo, deixar o consultor lá fazendo o levantamento para ver o problema. Não, gente, nada disso é necessário. Você já faz, já pega a equipe do cliente e, em conjunto, né? Você já levanta aqueles problemas, tá? Para quê? Para que você mostre, em cima daqueles problemas, como que aqueles problemas vão desaparecer da empresa. Não é num passe de mágica, não. Exige suor, exige atenção, né? Exige dedicação das equipes. Mas no próprio processo de treinamento, a gente já vai simulando a aplicação desse modelo. Então, com isso, a gente parte de um princípio de já começar esse projeto, vamos chamar também de um projeto, né, de implantação do modelo de corrente crítica nas empresas, né, com a parte educacional. Feito o treinamento das equipes, a gente divide as equipes nos vários projetos, já entrega as ferramentas, a CDRM tem ferramentas específicas para isso. Então, nós já temos a ferramenta que vai fazer o controle e gestão do pulmão, nós já temos os modelos de cronograma prontos para aplicar a visão estatística de economia de 50%
dos tempos de projeto. Nós já temos todo o modelo, a metodologia pronta. Então, a empresa, ao contratar essa consultoria da CDRM, não só vai receber todo o conhecimento, mas vai receber o ferramental junto para se trabalhar, para se controlar, para fazer a gestão desses projetos. E a segunda parte, que é o monitoramento, nós, consultores da CDRM, né? Toda a equipe de consultores da CDRM vai estar junto lá com as equipes do cliente para acompanhá-los nos projetos, né? Não preciso estar o tempo todo. Então, eu vou uma vez por semana, né? Essa uma vez por semana, a gente vai fazendo um acompanhamento e vai mostrando para eles onde eles podem melhorar, onde eles podem ser mais proativos na condução da corrente crítica, tá? Quais são os cuidados adicionais que eles precisam ter para não desviar do foco da visão do que é esse tipo de entrega. Então, é um custo baixo, tá? Isso eu posso garantir, né? Mas, assim, com uma aplicação com resultados para os clientes imediatos. Uma coisa que eu ia perguntar realmente era essa questão do tempo de retorno para os resultados, né? Porque todo mundo quer isso, a gente quer isso na vida da gente e as empresas também querem saber, né? Eu vou ter um investimento, eu vou ter uma mudança de cultura e tá bom, e quanto tempo vai demorar o retorno? Então, você acabou de responder aí, já é imediato, né? Com a aplicação dos processos. E procede, faz muito sentido, porque já mudou, imediatamente já começa a refletir nos cálculos, né? De tempo, custo e tudo mais. Okay? Beleza. Você poderia falar um pouquinho, assim, rapidamente, Pedro, sobre, só pontuar os benefícios, né, que as empresas poderiam ter com a aplicação da corrente crítica na gestão de projetos? Claro, Antônio, posso sim. Bom, só reforçar o ponto, né, de benefício principal é essa melhoria da qualidade nos projetos, tá? Redução dos custos totais de um projeto, tá? E redução do tempo, tá? Com um modelo estatístico de redução de 50% do tempo total de um projeto. E como que você faz isso? Com o principal benefício de você fazer a gestão do pulmão, que eu comentei com vocês. Então, todo aquele tempo que a equipe do cliente disse para mim que, pô, agora beleza, nós vamos fazer isso na metade do tempo, eu ainda não vou considerar como 100% de ganho aquele 50% de tempo, tá? Não vou considerar, porque eu vou administrar o pulmão. E o pulmão você administra da seguinte forma. Você tem 3 faixas de controle, a verde, a amarela e a vermelha. Eu vou controlando o consumo do pulmão e o andamento do projeto, o progresso do projeto. Tá? À medida que eu vou evoluindo no progresso do projeto, eu fico atento para ver se eu estou na faixa verde, né? A faixa verde vai significar para mim, no controle do pulmão, que eu estou dentro dos objetivos do projeto, de reduzir em 50% do tempo, mas posso não atingir. E ele pode me levar para a faixa amarela. No momento que eu cair, no primeiro momento, dia a dia, que é controlado isso, tá? Que eu caí na faixa amarela, naquele momento, eu já discuto com o pessoal de projeto as ações corretivas para retomar para o verde, tá? Posso não ter sucesso ainda. E, de repente, eu caí na faixa vermelha. No momento em que eu caí na faixa vermelha, a gente aplica aquelas ações que eu discuti na faixa amarela. Certo? Então, ou seja, eu vou ter constantemente, não eu, consultor da CDRM, porque a gente vai passar toda essa técnica para os nossos clientes, né? Mas as pessoas que fizerem a gestão de projetos vão ter o ferramental para controlar exatamente a faixa verde, amarela e a vermelha com a geração das ações necessárias. Outro aspecto interessante desse modelo, né, que vai te dar essa garantia de sucesso na implantação é o controle de custo por atividade, porque todo o famoso sonho, né, do custo ABC, né, ABC Costing, né, ele vai junto com o modelo. Tá? Por quê? Porque como eu tenho que controlar a evolução do projeto dentro daquilo que eu me propus como meta, eu vou controlar o custo de atividade a atividade. Então, nós, da CDRM, vamos passar todos esses conceitos e esse modelo aplicado com acompanhamento de entrega nos nossos clientes. Né?
Não sei se eu respondi sua pergunta, Antônio, se foi claro. Muito claro, muito claro. Muito obrigado pela resposta. Muitíssimo claro. Pedro, quero muito agradecer os seus comentários, o seu conhecimento, sua experiência profissional que você trouxe para essa nossa conversa e dizer para que você que está assistindo a esse vídeo, a esse conteúdo, se tiver alguma pergunta, alguma mensagem que você queira passar para mim, Cláudio, para o Pedro ou para o Antônio, a gente está 100% receptivo, estamos aqui à disposição para responder mais perguntas. E você, empresário ou gerente, diretor, gostaria de saber mais, gostaria de entender como nós podemos ajudar a sua empresa a aplicar métodos mais modernos a essa tecnologia, essa metodologia de corrente crítica aos seus projetos para te dar mais resultado, entre em contato conosco, a gente vai fazer um entendimento, vai fazer um orçamento para você sem nenhum compromisso. Estamos aqui para ajudar você a resolver problemas e a transformar os seus projetos em realidade. Muito obrigado, boa tarde, até mais, até o próximo vídeo. Obrigado, boa tarde. Tchau, tchau. Obrigado a todos.